Ian and Larissa asked me to read a couple of quotes from a man named John Piper, who's a well-known Bible teacher, and he talks about marriage and how this mystery refers to Christ and the church. And he says this: marriage is not mainly about prospering economically. It is mainly about displaying the covenant-keeping love between Christ and his church. He says, knowing Christ is more important than making a living. Treasuring Christ is more important than bearing children. Either way, it is short. It may have many bright days, or it may be covered with clouds. But if we set our face to make of marriage mainly what God designed it to be, no sorrows and no calamities can stand in our way. Every one of them will be not an obstacle to success, but a way to succeed. The beauty of the covenant-keeping love between Christ and his church shines brightest when nothing but Christ can sustain it. Ian and I first met in 2005 at college and had a blast for 10 months getting to know each other. And I was looking through and I found one of my favorite pictures, which I think was actually taken right before his accident. He set up a camera on his tripod, and it's just a classic Ian face that to me sums up who he is. We'd been dating for 10 months and he was working an extra job for his dad, and he was on his way to work near Pittsburgh. And we got a phone call that he had been in an accident, and we didn't know if it was when he got to work or on his way. And so we got down to Pittsburgh, and I was just praying the whole time in the car that it wouldn't be his brain. After being at the hospital for a few hours, we found out that it was, and he had been in brain surgery for a few hours and had suffered a traumatic brain injury. God totally spared his life. One night he was failing 4 out of 5 brain activity tests, and the next morning he was doing well and his brain was starting to respond again. I moved in with his family after the accident, so I was really involved in his therapy and just did whatever I could to make his life fun. We'd go out on dates, and looking back, it's weird because he couldn't talk and he couldn't eat. So we probably looked like complete weirdos being on dates, but we had a blast, and I just talked to him all the time. I knew that before Ian's accident, he was very serious about marriage and was ring shopping, so I knew where he was, and that helped me so much. After he couldn't talk, I knew that he loved me, and I knew where he wanted the relationship to go because we were dating very intentionally. We just prayed that marriage would someday happen and watched all of our friends get married and start having families. That was challenging, but we just tried to hold out hope that that would be us someday. This is our board of gratefulness, and we encourage anybody who comes in to write a note of something that they're thankful for. It could be really small. Mine is just Saturday mornings, and it's just a good way that we've found to be just practicing gratefulness. And Ian, I think half of yours say my wifey, which is pretty cool. We decided that we couldn't really consider marriage as an option until Ian was able to communicate. But if he could communicate with me, then we could have a marriage, knowing it would be really different. But as long as Ian could talk to me, then we could make it work. So once Ian began communicating, it became a little bit more of an option. And then we just kind of watched Ian progress. Hi, husband. Hi, wifey. How are you? Yeah. What? How are you?
conversation I had with his dad. It was one of those conversations where I realized this could happen. Then that August, his dad was diagnosed with brain cancer. And at that point, his dad's biggest concern was Ian and I, and whether or not we were going to get married or step away from our relationship. He wanted us to make a decision to move our lives in some direction. He passed away before he was able to see us get engaged, but that was a huge impetus in why we started to pursue engagement. Throughout premarital counseling, we just used this momentary marriage. It was so helpful because John Piper talked a lot about primary things and secondary things, which is really important for us because when we're walking out our marriage practically, Ian can't do the secondary things like working or making a meal for me. Everything that's primary, though, he can do, which is leading me spiritually. Ian always comes back to the foundational truths of who God is and kind of reels me back in for my emotions, and that's the most important thing. We have two friends that we're going through the book with. I think we've just been able to help them see that maybe the little things that they're excited for about marriage are worth being excited about, but they're not the end all and be all of their marriage. But we also have so much to learn, and we're learning from them and things that they share because our relationships are different and we can glean different things from each other. I think what helped us in deciding to make this commitment to each other, at least for me, is knowing that Ian wouldn't have left me if the roles were reversed, and that we love each other and we know that God's going to be faithful to our marriage. We're able to love each other with, I think, a more Christ-like love because of Ian's disability, and just to understand that picture a little bit better than if you were healthy. Yeah. Do you agree? Yes. What about God enables you to have a happy marriage? You know, What? he's awesome. He's awesome. Yeah. Som, agora sim. Boa noite, meus irmãos. Conseguiram compreender a mensagem do vídeo? Interessante, né? Essa história é muito forte. Fica no site do John Piper, que é um ministério chamado Designing God. E falando testemunhos sobre esse livro que a gente está usando como tema. Casamento temporário. É exatamente o livro que nós nos inspiramos para iniciar essa série com a igreja, e é o livro que, lá nos Estados Unidos, ele é muito conhecido, é muito usado, até mesmo para aconselhamento matrimonial, para noivos antes de se casarem e tudo mais. Essa história de Liam e a Larissa, né, o nome da moça, faz nos pensar em muitas coisas, porque quando eles estavam num namoro já sério, avançado, e como a gente viu, ele sofreu um acidente, e aí veio a grande questão, e agora? É possível ainda manter esse relacionamento, manter essa sequência desse relacionamento que desembocaria num noivado, num casamento? E a grande pergunta que a gente tem que fazer é se é possível viver o matrimônio naquelas condições. Aí a pergunta que a gente faz é: qual o propósito do matrimônio? Então, a gente tem que repensar qual o propósito do matrimônio. E aí eles viram que, de acordo com a palavra de Deus, se o propósito do matrimônio é expressar o amor de Cristo pela sua igreja, então, mesmo nessas condições
que esse casal se encontra, né? Eles estão juntos até hoje, é possível o matrimônio cumprir o propósito para o qual ele foi criado por Deus. Isso faz a gente pensar muita coisa. A gente vê casais que têm toda a saúde do mundo e o matrimônio não vai para frente. Casais que têm muito dinheiro, o matrimônio não vai para frente. Casais que se completam em muitas coisas e o matrimônio não vai para frente. E a gente está vendo que, de acordo com o que a gente vem falando desde o domingo passado, o propósito do casamento é uma pregação, uma parábola. O casamento é temporário, mas a parábola é eterna, de uma aliança eterna. O propósito do casamento, assim como a palavra de Deus nos diz, que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, e a esposa submeteu o marido como a igreja a Cristo. Então fica claro para a gente que nasceu no coração de Deus o matrimônio, e para ele expressar o amor dele pelo seu povo, ele criou o matrimônio como a maior expressão do amor de Deus aqui na terra. E a gente falou muito no domingo passado, eu convido aqueles que não assistiram a acompanharem na internet, para você poder dar sequência na série. Então, a maior pregação do amor de Deus aqui na terra não acontece aos domingos nos púlpitos. Acontece de segunda a segunda, quando casais vivem o matrimônio. E esses casais expressam o amor de Deus, porque esse é o propósito do matrimônio. É claro que envolve uma série de coisas, o amor, a paixão, a atração, tudo isso faz parte do pacote. Mas o propósito do casamento é esse. Se a gente não está expressando o amor de Deus no casamento, para nada mais serve. Por isso que eles não duram. Por isso que não tem a bênção de Deus. A bênção de Deus vem disso. Quando a gente, com a graça de Deus, apesar de todos os defeitos que os relacionamentos têm, a gente expressa o amor de Deus no momento que você ama a sua esposa como Cristo amou a igreja. Deus é glorificado. Deus é honrado no casamento. Quando o homem ama a sua esposa como Cristo amou a igreja. A gente viu bastante domingo passado que esse amor é um amor sacrificial. Assim como a esposa, né? Quando ela respeita o marido, Efésios 5, quando ela honra o marido, ela vai estar ensinando os filhos a honrar as autoridades ao longo de toda a vida. Filhos que não honram a autoridade é porque provavelmente em casa eles não aprenderam a honrar uma autoridade. E quem ensina isso é a mulher, é a mãe. É básico isso. Então a gente faz não por amor ao outro, ou a si, ou para o bem da família, a gente faz isso primeiramente por amor a Deus. Às vezes está até com raiva do marido, ou o marido da esposa, mas eu vou cumprir para a glória de Deus, e Deus se agrada disso, Deus é honrado com isso, e Deus abençoa, porque a Bíblia diz que Deus honra aqueles que o honram. Então a gente viu muito isso domingo passado, como que casamento, então, inicialmente não tem nada a ver com a gente. É um anúncio do amor de Deus, uma parábola, né? Começou no coração de Deus, o propósito inicial é esse. E a gente viu todas as implicações disso, em questões práticas. Domingo que vem, domingo passado, ficou lá registrado para você. Hoje a gente começou com a história desse casal. Aqui a gente é desafiado a entender uma outra coisa muito profunda, que a gente tem também distorcido no nosso tempo. O que mantém esse relacionamento? A gente diz assim, é o amor que mantém o casamento? É o amor que mantém o casamento? Ou é o casamento que mantém o amor? Quem alimenta quem? Essa que é a grande questão. Vou pedir para vocês abrirem lá no livro de Cantares, um texto que eu já preguei várias vezes na igreja, mas vale a pena a gente olhar nessa perspectiva dessa série, com outros olhos para esse texto, Cantares, capítulo de número 8. Vai falar do amor que passa por provações, que passa por lutas, mas sobrevive no final. Cantares, capítulo de número 8, verso de número 7 em diante. É só o verso 7, na verdade, diz assim: as muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa
pelo amor, seria de todo desprezado. As muitas águas não podem apagar o amor. Vamos orar? Ó Pai amado, te louvamos por essa noite, estarmos aqui na tua casa, para meditarmos mais uma vez, Senhor, na tua palavra, trazermos exortações, lições, inspirações, ó Pai, para a vida das famílias, dos lares, dos casais. Ajuda-nos a compreender, Senhor, o texto sagrado e aplicá-lo em nossa vida, Senhor. Desafia, ó Pai, a vida de cada um aqui, Senhor, a cada vez mais buscar o propósito, o sentido do matrimônio, do casamento, da família, que fomos criados, ó Deus, para a tua glória e para manifestar o teu amor dentro do casamento, dentro do lar, na família, Senhor. Ajuda-nos, perdoa-nos, ó Pai, é que eu te peço e te agradeço, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Então, gente, vamos lá. Vamos pensar uma coisa aí, a grande pergunta é essa, né? Muitas vezes os casamentos chegam no final, porque eles dizem assim, não sinto mais amor. O amor esfriou. Então vamos acabar o casamento, porque eu não amo mais aquela pessoa. Esse é um dos erros mais clássicos, né? As pessoas acharem que realmente o que sustenta um casamento é esse sentimento de amor. E não é isso. É o contrário. O amor esfria no coração humano. Isso é bíblico. Há muitas coisas que esfriam o amor no nosso coração. A Bíblia diz, por exemplo, que até o amor mesmo das pessoas, o amor do ser humano aqui na terra vai se esfriar com o tempo. O amor se esfriaria por se multiplicar as iniquidades, o amor se esfriaria em muitos corações. Quando a gente vê uma humanidade com coração duro, fazendo mal, fazendo coisas traiçoeiras, a gente fala, gente, que ponto o ser humano chegou? Perdeu o amor pelas pessoas, as pessoas são cruéis, são vingativas. É uma geração que nós estamos vivendo, está profetizado na Bíblia. Nós estamos vivendo essa época, que o amor esfriou no coração das pessoas. Então, o amor não é um sentimento, meus queridos, que vai determinar o meu comportamento. Num casamento, então, nem se fala. Então, há coisas que esfriam o amor no nosso coração. A Bíblia diz que o coração pode endurecer. Ora, até mesmo quando se trata da questão de casamentos que terminavam no passado, e Jesus orienta e discute, debate com os discípulos sobre isso, ele vai falar sobre carta de divórcio, que foi Moisés começou com essa história da carta de divórcio. E aí a gente fala assim, mas foi uma iniciativa de Deus, foi uma iniciativa de Moisés? Vamos entender o que estava acontecendo. As pessoas começaram a desprezar, homens começavam a desprezar suas esposas por qualquer motivo. E aí, na época de Moisés, para colocar ordem na casa, vamos falar assim, o povo de Deus, eles não estavam entendendo qual era. Falou assim, olha, não é assim, você não pode casar com uma mulher, depois de um tempo, eu não sinto mais nada por ela, larga e vai atrás de outra. Peraí, não é assim. Então ele falou assim, agora vocês vão ter que fazer uma carta. Uma carta, você tem que ter uma justificativa. Foi colocado, na verdade, uma barreira, porque a coisa estava tão desenfreada, estava tão descontrolada, como nos dias de hoje. Os casamentos terminavam por qualquer motivo, por qualquer besteira. Então foi colocado uma ordem, algum critério para conter a onda de casamentos que estavam morrendo sem nenhum controle. Então foi permitido a tal da carta de divórcio. Que aí o homem tinha que falar o seguinte, para você dispensar uma mulher sem uma carta de divórcio, e aí? Fica a critério do julgamento das pessoas. Por que ela foi abandonada? Ela deve ter feito alguma coisa errada, hein? E sempre sobra assim para a mulher. Ela fez alguma coisa. O cara largar ela, essa mulher aí, não sei não. E às vezes não. Às vezes era uma coisa da cabeça do cara. Então aí criou esse negócio da carta. Então que o cara tinha que sentar e ele escrever na carta. Ele tinha que assinar essa carta. E dizer, estou deixando essa mulher por causa disso. E ela ia andar com essa carta. Entende? Então, foi colocada uma ordem na situação. O cara ia se expor. Ele estava assinando embaixo. Ele tinha que provar que não era qualquer motivo. Então, na verdade, a carta de divórcio na época de Moisés foi não para liberar o divórcio. Pelo contrário, foi para conter o divórcio.
Mas o problema é mais profundo. Quando os discípulos discutem sobre isso, o que Jesus vai dizer para eles? Por causa, qual a causa? Compatibilidade de gênios, entendeu? Qual que é a causa que havia o divórcio? Por causa da dureza do vosso coração. Então, o coração endurece. Então, quando o coração endurece, meu querido, quem está casado aqui, mais de 5... deixa eu ver como é que eu vou fazer essa pesquisa para vocês entenderem. Quem está casado aqui, menos de 10 anos, levanta a mão. Menos de 10 anos. Todo mundo está com mais de 10 anos aqui. Nossa, gente, estou com o pessoal já. Quem está casado, menos de 20 anos. 20 anos para menos. Já tem um grupinho que levantou a mão. Pouquíssimo, gente, 10%. Tem casado aqui de 30 anos para baixo. Nossa, gente, 40 anos para baixo. Olha, povo, Deus abençoe vocês. Então está tudo certo, não precisamos nem de sermão, vamos para casa. Está tudo, vocês aguentaram até aqui, 40 anos, vamos embora. Tá bom? 40 anos, eu vou ensinar Padre Nosso Vigário. Vocês sabem melhor que eu. Eu estou brincando, mas é verdade. Vocês sabem melhor que eu o quê? O que eu vou dizer aqui para vocês agora. Vocês mantiveram durante esses 40 anos um amor romântico, assim, apaixonado um pelo outro. O sentimento de amor, ele permanece contínuo e progressivo durante todos os anos, dias e meses e anos do relacionamento? Não, gente, você sabe que não. Amor esfria. Amor esfria. Tem hora que o nosso coração endurece. Tem hora que a gente não sente nada pelo outro. Absolutamente nada. Pelo contrário, às vezes sente ódio, raiva. Você nunca ficou com raiva do seu cônjuge? Você nunca teve vontade de matar? Essa foi uma pergunta que fizeram um dia para a esposa do Billy Graham, né? Um casamento bem sucedido, 50 anos casados e tal, né? E aí ela, numa entrevista, em rede nacional, perguntaram, mas todo esse tempo você nunca pensou em divorciar dele? Fala a verdade, vai. Conta aqui pra gente, faz uma confissão aqui pra gente. Uma entrevista, ela falou, não, divorciar não, mas matar muitas vezes, né? Divorciar não, é matar muitas vezes. Você nunca teve vontade de matar o seu cônjuge? O amor esfria, o coração endurece. E a vontade que a gente tem, às vezes, é de matar mesmo. Eu não tenho dúvida nenhuma. Casais que falam para o pastor, eu acho que eu vou matar. Eu falei, eu não duvido. Eu já teria matado no seu lugar. Viu? Vou viver com essa pessoa aí, pelo amor de Deus. Eu não tenho dúvida de que isso pode acontecer. Acontece, gente. Mas isso não determina absolutamente nada no relacionamento. Esse sentimento, ele não é determinante. Por quê? Porque não é o amor que mantém o matrimônio. Não é o amor que mantém o casamento. Isso não existe. O que mantém o casamento é uma aliança, é um compromisso. E, na verdade, o casamento é que mantém o amor. O amor vai esfriar, aquecer. É o casamento que faz ele aquecer. São as alianças, os compromissos que nós assumimos, o voto que a gente fez diante de Deus, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, em todos os momentos. É o casamento que mantém o amor vivo. São os votos, o compromisso que a gente assumiu diante de Deus, que vai fazer com que aquele amor, que muitas vezes esfria, está quase morrendo. Exatamente o texto que a gente leu aqui. As muitas águas não podem apagar o amor. E a gente já falou muitas vezes desse texto de Cantares. Qual que é a ideia aqui das muitas águas? São os pequenos, tá? Pequenos problemas, mas que em grande volume. São coisas do dia a dia, que vão desgastando, é a rotina de vida. Sabe, problema com filho, problema com conta para pagar, a impaciência nossa, o jeito estúpido às vezes de responder um ao outro, essas pequenas coisas, elas machucam, gente. Elas marcam. Elas fazem com que o amor esfrie mesmo. É claro. Se você está o tempo todo vivendo com uma pessoa que te trata com ignorância, com estupidez, com rigidez, com aspereza, você vai sentir amor para essa pessoa? Você vai sentir raiva, repulsa. Você não quer nem ficar perto dessa pessoa. Outro dia viram aquela história do cara que o conselho é assim, né? Se você está nervoso, você não brinca amanhã, você pega para dar uma caminhada. Vai dar uma caminhada. Aí encontraram um cara que já fazia, acho que, uns 3 dias que ele estava andando, entendeu? Ele saiu de uma cidade, já estava indo para a 4ª cidade andando. Saiu, imagina, mesmo o cara sair daqui e vai embora.
Araraquara, Ibaté, Araraquara, vai embora, esfriar a cabeça, né? Meu irmão, tem dia que você não quer ver aquela pessoa, porque ela está irritada, aquela pessoa está te tratando mal, com rigidez, o coração esfria, amor esfria, mas não é o amor que mantém o casamento, amor é um sentimento, amor é um sentimento que a gente, muitas vezes você agrada a pessoa, você faz coisas boas, a pessoa, aquele amor aquece, você trata bem, você trata com respeito, você sabe o que acontece, né? A mulher quer ser elogiada, a mulher quer ser feito um mimo para ela, um carinho para ela vai se sentir bem. E o homem, o que o homem? Interessante que a Bíblia fala assim, vós, marido, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Mas você percebeu que não é dito para a mulher amar os vossos maridos? O marido, ele não quer amor. Ele quer respeito. O que mais aquece o coração de um homem é quando ele é respeitado pela mulher. E o que mais mata o relacionamento é uma mulher que desrespeita ele no dia a dia e fatal quando ela desrespeita na frente dos outros. Aí acabou. Um relacionamento em que uma mulher desrespeita o homem na frente de outras pessoas, humilha, ofende, nossa, cuidado. Provavelmente esse coração vai endurecer de um jeito muitas vezes irreversível. A Bíblia não manda a mulher amar o homem. A Bíblia manda ser submissa ao homem. Honre o homem. Admire. Ele quer ser admirado, respeitado. É isso que ele quer. Enquanto ele não tiver isso, que quer um homem que te ame, honra ele. Respeita ele. Valoriza ele como homem. Deixa ele assumir o papel dele de homem. Respeite esse homem. Se a mulher respeitar o homem, esse homem vai se sentir íntegro e capaz de te amar. Por isso que a Bíblia fala assim, homem, ame a mulher. Mulher, não precisa amar ele não, só honra ele. Respeita ele, seja submisso a ele. Essa é a dinâmica. O fato é que amor vai esfriar. Quando a Bíblia diz assim, as muitas águas não podem apagar o amor, mas porque a ideia é que ele vai esfriar. A ideia da figura de Cantares aqui, lembrando, gente, Cantares é poesia pura, um livro poético, um livro que fala do amor conjugal, fala de aspectos emocionais, físicos e eróticos. Era proibido para menores esse livro. A descrição que nós temos aqui é de um relacionamento de um homem e de uma mulher, descrevendo a intimidade sexual desse casal, e mostrando que durante todos os 8, nós estamos no último capítulo, eles passaram por muitas lutas, por muitas provações. E lá no verso número 5, quem é esta que sobe do deserto e vem encostar do seu amado? A ideia é um casal em que os pais abençoaram, eles saíram para construir um novo núcleo, uma nova identidade familiar, os dois uma só carne, passaram por muitas provações e estão voltando. E como que eles estão voltando? Você percebe que quando o casal está bem, é assim, ó. E quando não está bem, primeiro, quando o casal não está bem, você sabe como que é, o homem anda 3 passos na frente da mulher. Você já viu quando o casal não está bem, o homem vai lá na frente, a mulher fica lá atrás. O casal não está bem, não está bem. Agora quando o casal está bem, vai passear no shopping, aí ele está de mãozinha dada, ela encostadinha nele, eles estão bem, eles estão conectados, eles estão em sintonia. A ideia claramente é aqui, ó, apesar de todas as provações que eles passaram, eles estão voltando para a casa dos pais. Quem é esta que sobe do deserto? Passaram um deserto, gente. É o casal que viveu o deserto, as provações, as lutas, as dificuldades, mas apesar disso, não é sentimento de amor que determina aquela relação, é compromisso, é aliança. Quem mantém o amor é o casamento, não é o amor que mantém o casamento. O que acontece? Ela vem encostada no peito do seu amado. Eles estão abraçados, juntos, dizendo assim, ó, nós conseguimos, nós vencemos. Eles estão voltando para a casa dos pais. E aí, olha, debaixo da macieira te despertei, ali esteve tua mãe com dores, ali esteve com dores aquela que te deu a luz. Eles estão voltando para a casa dos pais, da mãe que gerou aquela mulher. Eles estão voltando para lá, para dizer assim, ó, nós vencemos. E aí, no verso número 7, as muitas águas, eles declaram, não poderiam apagar o nosso amor, mas esfriou. A ideia de apagar claramente nessa metáfora é uma vela. Sabe quando está no finalzinho, a chama começa a diminuir. A luz no ambiente diminui. Ela vai ficando ofuscando. Você parece que vai apagar.
Tá aquelas velhinhas de aniversário que o cara sopra, pagou. Aí de repente, pum, volta de novo. Amor é isso. Ele volta a ter vida. Se for regado, se o matrimônio investir no amor, ele volta à existência. Ele está quase apagando. A dureza do coração, às vezes o jeito estúpido, ríspido, os maus tratos de um para o outro, a ignorância, as situações, o dia a dia, os problemas com a família, conta para pagar, financeiro, gente, falei domingo passado. 60% dos casamentos que terminam hoje é por questões financeiras. E nós já estamos na escala de 2 para 1. 50% das pessoas que casam terminam em divórcio. E o problema financeiro é sério. Ele traz estresse, ele desgasta a relação. Então, todas essas muitas águas, tá, vão subindo. A ideia é como se fosse uma enchente que vai lentamente subindo. E você vê ela chegar no joelho, na cintura, vai estar quase, ele está respirando, o amor vai morrer, vai morrer. É aí que muitos casais desistem. Eu não sinto mais nada por ela, vou procurar outro. Nessa daí a pessoa já fechou o coração, endureceu, mas não percebeu que está abrindo o coração para outra pessoa. Está tendo a intimidade social, emocional com uma outra pessoa, lá no ambiente de trabalho, no conversinha, no celular, começa a ter uma conexão, intimidade emocional com outra pessoa, o coração está endurecido para quem ele fez um voto, e acha que é o amor que ia manter aquele relacionamento. Nunca. Isso é um erro básico que as novelas, como a gente falou semana passada, né? As séries românticas ensinam que o amor mantém relacionamento. O amor não mantém relacionamento. O amor é um sentimento que esfria, aquece, esfria, aquece. O compromisso, a aliança, o casamento, o matrimônio, que faz com que o amor ressuscite. A pessoa endurece o coração, mas começa a se abrir numa intimidade emocional, com muita conversinha com outras pessoas. É aí que ela acha assim, acho que eu vou ser mais feliz com aquele. Mal sabe. A maioria das pessoas que divorciaram e foram para o segundo casamento, admitem, isso é estatística, pesquisa, que eram mais felizes no primeiro. Não percebe que naquele processo de endurecer o coração, naquela relação, em vez de ressuscitar o amor, ou aquecer aquele amor através do voto da aliança que fez, é mais fácil para um outro, mas o outro vai ter a mesma coisa daqui a uns anos. Porque não adianta manter o mesmo comportamento, mudando, trocando, não vai dar certo. Porque não é amor que mantém casamento. É casamento que mantém amor. É aliança, é o compromisso. Então, nesse processo, a pessoa fala assim, não, mas eu me apaixonei por outro. Não, ninguém se apaixona por outro assim. A paixão não é uma coisa que acontece do nada. A paixão tem que ser alimentada. A paixão tem que ser algo assim que você deu vazão, você deu brecha, você deu oportunidade. Endureceu o coração com a pessoa que você fez aliança e abriu e amoleceu para outro. Endureceu com ele, abriu e amoleceu para outro. Vai abrindo. Apaixonei. Claro, é óbvio que apaixonei. Por quê? Porque hormônios não são convertidos. Se você tiver um contato íntimo, de conversinha, de muita proximidade com alguém do sexo oposto, é óbvio que você vai sentir alguma coisa. Porque Deus fez isso com você. Por isso que você não pode ter muita intimidade com outras pessoas. Você tem que ter intimidade com a sua pessoa, com quem você fez uma aliança, um compromisso. Isso é óbvio, gente. Então, eu não sinto mais nada por ele e estou sentindo por outro. Você criou, você fez isso, você construiu isso. Então, finalmente aconteceu o que você tanto lutou para acontecer. Fechou o coração para a pessoa que você fez aliança e abriu para outra pessoa. Deu intimidade emocional, vai rolar. É uma questão, tanto que infidelidade não é quando as pessoas deitam numa cama. Infidelidade começa financeira, quando esconde a vida financeira. Emocional, quando não tem mais intimidade emocional com o cônjuge, passa a ter com outros. Infidelidade, ela é construída, consciente ou inconscientemente, mas é um processo longo para chegar no ápice final. Como o rei Davi, que foi se desconectando da sua aliança, olhou para uma mulher, desejou aquela mulher, mas ele foi infiel, até que no final, ele se entregou àquela mulher. A infidelidade começou antes. Então o amor, meu irmão, esfria, porque as muitas águas cercam esse amor e vão apagando como uma chama, devagarzinho. Mas se há uma aliança, se há um verdadeiro matrimônio, se entendemos o propósito do casamento,
que não tem nada a ver um com o outro. O compromisso e a missão maior é com o Senhor, é glorificar a Deus, é fazer com que o meu amor pela minha mulher e o amor da minha mulher por mim expresse o amor de Deus pelo seu povo. Se o propósito é esse, nós vamos fazer com que esse amor reacenda, esse amor aqueça. E essa chama que estava quase apagando, Deus vai abençoar. Isso é uma promessa. Cantares não deixa de ser uma promessa, de que as muitas águas não têm poder para apagar o amor. Então esse casamento não vai morrer, se vocês aquecerem novamente. O amor volta, gente. Então isso envolve muita coisa. Muitas vezes, o que é necessário? Perdão? Pode ser. Verdadeiro perdão. É necessário sim você pagar o preço. Ora, a ideia de Cristo amar a igreja, gente, quem mais perdoa do que Cristo? Cristo está perdoando a igreja toda hora. Se Cristo não perdoasse a igreja, estaríamos perdidos, né? E Cristo constantemente perdoa a igreja. E como que Deus perdoa? A Bíblia diz que Deus perdoa como? Lançarei os vossos pecados nas profundezas. Aí que está o negócio, gente. Aí vem a grande discussão sobre o perdão. O perdão muitas vezes pode ser a cura para alguns relacionamentos. Alguma mágoa se instalou ali, criou raízes e está crescendo uma árvore forte ali. Só tem um jeito, gente. Você realmente cortar o mal pela raiz. Mudar o coração. Pedir a graça de Deus para perdoar de verdade. É claro que não é só o perdão. Muitas vezes não adianta a gente perdoar e continuar com os mesmos comportamentos que magoam. Vai ficando cada vez mais difícil. Claro que a Bíblia diz, vamos perdoar até 70 vezes 7. Mas existe o outro lado também. O que está causando mágoa? Os dois têm que sentar e descobrir a causa dessa mágoa. Então não adianta a gente ficar tirando água do barco se a gente não antes tampar os furos. Você não vai vencer. Então há relacionamentos que tira água. Quando você olha, está cheio de água de novo. Então o casamento ele tem que procurar as brechas, aonde está entrando a água, o que está magoando, o que está machucando, o que está impedindo esse relacionamento de ir para frente. Trata dos problemas, confessa, pede perdão, comunica o que está machucando, muda comportamento. Quando a gente muda o comportamento, a gente tampa os furos no barco e aí é necessário tirar a água lá de dentro. Se a pessoa está se esforçando para mudar alguma coisa que machuca, o outro está vendo aquilo, fala, não, nós vamos vencer juntos, eu vou perdoar. E vão juntos vencendo, e não vão deixar com que essas muitas águas, elas não têm poder, o texto está dizendo, não podem apagar o amor. Então são coisas pequenas, não são coisas grandes, não são coisas difíceis, mas o volume. São pequenos detalhes no relacionamento, que a gente tem que detectar. O que está te irritando? É possível mudar? Às vezes são coisas bobas, gente. A gente vê relacionamento se desgastar por causa de besteira. Sabe, a roupa suja que o cara larga lá suja jogada. A toalha molhada em cima da cama. Entendeu? Eu já vi o casal brigar por causa do jeito que apertava a pasta de dente. E discutia todo dia de manhã. Você apertou de novo no meio. É de baixo para cima. Às vezes são coisas bobas. Mas são coisas bobas que vão gotinha, sabe? Aquele negócio gotejar contínuo, né? Muitas vezes reclamamos demais. A Bíblia fala que a mulher rixosa, né? O problema é isso aí. Está sempre criando problema, sempre procurando uma briga, sempre procurando um motivo. A Bíblia fala do homem tolo. Às vezes falta sabedoria dentro do lar. Isso é uma coisa que o casal tem que sentar junto e descobrir. Espera aí, aonde que está entrando a água aqui dentro? Qual seria o problema? O problema é de ordem financeira, problema de tratamento, alguma coisa está sendo feita, algum comportamento que está trazendo mágoa. Um casal que vive em atrito tem a causa. Tem que buscar a raiz do problema. Por que está brigando toda hora sem parar? Tem casal que briga, mas não para nunca de brigar, Tem que ver a causa. Às vezes é um comportamento, uma mudança, uma chavinha que vira. Alivia. Tampa os furos, tira a água. As muitas águas não tem poder para apagar o amor. Então, antes de desistir, senta junto e vamos tirar a água do barco, vamos tampar os furos, tirar a água do barco. O segundo ponto que eles colocam aqui, nem os rios afogá-lo.
Então você tinha a figura de águas que vão lentamente cercando um casal, sufocando aos poucos, lentamente, são pequenas coisas que a gente não percebe, aquela rotina, sabe? Você não está percebendo, mas aquilo está matando o relacionamento. Cuidado. Mas aqui tem coisas que a ideia aqui de rios e afogar é diferente, né? Aqui, uma ideia é muitas águas apagam. Então, uma chama que vai diminuindo. Rio afogar, o que você pensa em rio? Já não é uma água, é uma correnteza. É um negócio que tem força. É um negócio que vem de repente. Aqui, quando fala de rios que afogam, então, você já foi num rio depois de uma chuva? Eu me lembro que eu ia pescar com meu pai. Aqui tinha um rio Mogi, acho que é o Mogi que tem aqui, não é? O rio Mogi que tem aqui, eu ia pescar com meu pai, né? E quando você chega lá depois das chuvas, gente, ele fala, não, ninguém entra nessa água não, está muito perigosa. Ela estava quase engolindo o barranco, aquela correnteza rápida, a água marrom, porque estava puxando tudo. O que entrou ali vira, arrasta tudo, arrastando árvore, você via passando a árvore inteira, vai levando tudo, é uma correnteza. A ideia é essa, gente. Não é uma enchente lenta, são coisas que vêm de repente. O relacionamento, ele vai ter surpresas. A gente não sabe o que vai acontecer. Aí são grandes problemas que os relacionamentos enfrentam. Muitas vezes é um desemprego, pode ser. É possível, sim, trazer um atrito muito grande. O casal tem que vender carro, casa, mudar o estilo de vida, tirar os filhos da escola, abrir mão de plano de saúde, mudar o padrão. Aquele casal que estava acostumado a sair para jantar fora, agora não vai mais jantar fora. Entende? Eles iam em bons restaurantes, agora eles vão lá comer um lanchinho lá na esquina e divide os dois o lanchinho. Agora eles vão ter que andar de ônibus, irmãos. Esse processo de diminuir o padrão é muito difícil, não é brincadeira isso. Não é à toa que muitos casais estão desistindo do relacionamento por problemas financeiros. Às vezes dívidas que crescem, gente, vão engolindo tudo. Aí começa a engolir, o carro tem que devolver para o banco, e aí vem problema com o imóvel, perde o imóvel, isso vai afundando uma bola de neve. Meus irmãos, muitos casamentos afundaram com isso. Não é fácil sobreviver a isso não é brincadeira, não é à toa que 60% estão desistindo por problema nessa área. Não é fácil, isso pode vir de repente. Pode ser um casal que cuidava muito bem da sua vida financeira, pode acontecer. Uma situação, uma crise financeira, um desemprego, essas coisas acontecem, de repente, é um furacão que passa na família. Outra coisa que pode afetar muito um casal, uma família, um lar, uma enfermidade, gente. A gente não sabe, a gente pensa que enfermidade, não, quando eu estiver velho, com 90 anos, eu vou ficar doente. Não, tem pessoas jovens enfrentando doenças sérias, de repente, do nada. E uma doença que traz consequências também de ordem financeira, porque a doença, ela suga tudo. Você lembra daquela história na Bíblia? De uma mulher que padecia há muitos anos de uma hemorragia, e todo o seu recurso financeiro havia esgotado com saúde. Então tem isso também, são coisas que vão se acumulando, e vem de repente. Quantos casais, meus irmãos, na hora da provação, na hora da dor, na hora da enfermidade, não aguentaram. Não aguentaram. A gente vê histórias assim, às vezes um filho que nasce doente, o homem não aguenta, cai fora. Larga a mulher sozinha. Isso a gente vê direto, gente. A gente vê direto campanhas na internet para ajudar mães solteiras, porque o cara não aguentou o tranco. Não aguentou cuidar de um filho enfermo, um filho com problema de doença, às vezes de grave, uma doença que vai ser crônica para o resto da vida, o cara não aguenta. Muitos desistiram, muitos, porque os rios podem afogar. Mas na verdade ele está dizendo aqui, a água não tem poder para apagar o amor, nem os rios afogar. Então a ideia é que ele não tem poder. Não é desculpa. Eu gosto desse vídeo, eu passei logo nesse vídeo, porque tem a ver com o que eu queria falar com vocês. Então, meus irmãos, eu vendo um vídeo desse, falo assim, que desculpa que um casal vai usar depois de assistir um vídeo desse para terminar um relacionamento. Eles nem eram casados, eles nem eram noivos. Ele estava pensando em comprar uma aliança e sofreu um acidente. E a grande questão é possível a gente viver um matrimônio com meu marido tetraplégico numa cadeira de roda? Isso antes do casamento. Gente, é um negócio muito sério isso. Fui pensando assim, é inacreditável esse vídeo. E a mulher fala assim, não, nós vamos casar. E ela casa com o cara. E o cara na cadeira de roda. E ela diz assim, nós estamos glorificando a Deus,
e estamos cumprindo o propósito do casamento, as pessoas estão vendo Deus em nós. Você já pensou? Um rio desse, gente, uma correnteza dessa, pegar um casal logo no início, antes deles dizerem sim, eles podiam falar. Agora ele está aí, ó, numa cadeira de roda, os pais vão cuidar, o pai estava com câncer, o pai morreu. Quem quer cuidar desse rapaz? E antes disso, a mulher tomou a decisão no coração, nós vamos casar. Ele também. E foi interessante que eles dizem ali, uma hora que eles estão sentados, do lado de um quadro pintado, eles estavam dizendo assim que eles estão conseguindo viver o matrimônio melhor do que se eles estivessem com saúde. Porque eles estão vivendo na essência do que é o casamento. E expressando o amor de Deus, apesar daquela enfermidade. Então, quando uma enfermidade vem, é um convite que Deus está fazendo. Fala assim, olha, vocês vão mostrar o meu amor em situações extremas. Em situações, porque amar quando tudo está indo bem, quando estão os dois novinhos, corpos bonitos, saúde, dinheiro, é uma maravilha, não falta nada, casa boa, comida, todas as contas pagas, é fácil amar. Quero amar quando o bolso fica vazio, quando não tem mais saúde, quando a situação é extrema. Aí nós vamos mostrar o que é o amor, o que é o propósito do casamento. Aí que vem o desafio. E naquele exemplo que a gente viu naquele vídeo, eles casaram, e podemos dizer que, sem dúvida nenhuma, o rio não tem poder de apagar o amor, de afogar o amor, porque é o casamento que mantém o amor. E é o matrimônio que mantém o amor daquele casal. O casamento é temporário e a aliança é eterna. E por fim, a última provação que o casal enfrenta: pequenas coisas, grandes coisas, e por fim, ainda que, hipoteticamente, alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor. Aí que está. Aí é o que a gente chama aqui de tentação. Tentação. Há casais que venceram nas pequenas coisas, venceram nas grandes coisas, mas não perceberam que a tentação estava cercando aquela vida. Não percebeu aquela história do sapo na água, que aquela intimidade que o cara estava dando para aquela mulher lá no trabalho era uma tentação. Aquela conversinha que ele mantinha no zap com aquela pessoa era uma tentação. Não percebeu que a água estava esquentando. Aqui está dizendo assim que um casal que sobreviveu às muitas águas, sobreviveu aos rios que queriam afogá-lo, mas e agora, gente? Vem o momento da tentação. Os casais serão tentados. O amor precisa ser provado. Vai aparecer uma mulher mais bonita, vai aparecer um rapaz mais bonito, vão aparecer tentações no caminho. E naquele dia que o seu coração está duro, porque você não sente amor pelo seu parceiro todo dia, aquele dia que vocês estão brigados, aquela porta que estava aberta, de intimidade emocional com outra pessoa, virou uma tentação. E quando a pessoa percebeu, já era tarde demais, a água já estava fervendo, o sapo não saiu da água. Então, tentação, a gente antecipa. Não nos deixar entrar em tentação. A Bíblia fala, você tem que orar para não entrar. É por isso que a Bíblia fala, se apartar da aparência do mal. Você não vai esperar, você não dá brecha, você não brinca com fogo. É mesmo que você pegar gasolina, o fogo, e põe pertinho, gente, não quase pegou fogo. Mais uma vez, vamos lá. A pessoa que brinca com tentação, está vendo isso? Ele pega o fogo e a gasolina, fala assim, não, nada a ver, não tem nada demais. Mais uma, vamos tentar mais uma? Nada a ver, não tem nada demais. Vamos tentar mais uma? O cara com um galão de 5 litros de gasolina, põe o fogo perto. É quem brinca com a tentação. Qualquer casal que um deles dá intimidade emocional para outra pessoa, é uma pessoa tola, nécia, que pegou um galão de 5 litros aberto, uma tocha, e foi lá bem pertinho com o isqueiro, e não pegou fogo, tá vendo? Nada a ver, não aconteceu nada. Vamos de novo? Uma hora vai acontecer. Uma hora vai cair. Não brinca com a tentação. Aqui claramente é uma tentação. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, tentação tem que ser desprezada. Chega uma hora na relação que você tem que decidir, ou você despreza aquela tentação, ou você despreza a pessoa com quem você fez aliança e dá vazão para a tentação. A tentação não é algo que a gente vai lá, vamos ver que vai. Quando José do Egito, quando a mulher de Potifar chamou ele lá para o cantinho no quarto, o que ele fez? Não, vamos orar aqui que eu vou ser forte, eu vou vencer. Vai. Como é que ele venceu a tentação? Ele tinha que tomar uma decisão. Ou ele desprezava aquela mulher, ou ele permanecia ali e estaria desprezando quem?
a Deus. Quem brinca com tentação, claramente está desprezando a Deus. O texto está falando que a tentação tem que ser desprezada. Só tem um jeito de você vencer a tentação. Deus está dizendo assim, você não pode com a tentação. Só tem um jeito de você vencer a tentação. Despreza. Bloqueia essa pessoa. Não conversa mais com ela. Não dê oportunidade. Não abra a porta. Não brinca com fogo. Deus está falando isso. Todas as vezes que você vê na Bíblia sobre tentação, a Bíblia coloca claramente assim, você tem que cortar o mal pela raiz. Não dê brecha para o inimigo. Não brinca com fogo. A ideia é essa. Despreza. A Bíblia manda a gente fugir da aparência do mal. Como é que José venceu? Fugiu. A Bíblia diz que a mulher deve ter segurado nas roupas dele, arrancou a roupa dele e saiu correndo. Quem cai em tentação é porque já desprezou a Deus. Tem que dizer uma coisa para você. A tentação é possível vencer quando a gente despreza ela. Se a pessoa caiu em tentação, é porque a tentação, quando começou, ela tem que tomar uma decisão moral. Eu tenho que escolher entre desprezar a tentação, aquelas pessoas que estão me cercando, que estão me tentando, ou a Deus. Você tem que escolher. Então, o momento que você vive numa situação de tentação, caiu, fez coisa errada. Meu irmão, seguinte, você não caiu sem perceber. Você tomou uma decisão moral. Não sabia, pastor, a partir de agora está sabendo. Está na Bíblia. Você está diante de uma tentação, você vai tomar uma decisão no coração. Ou desprezo a Deus ou a tentação. Simples assim. Desprezou a tentação, você cola com Deus e vence a tentação. Desprezou a Deus, você vai cair, mais cedo ou mais tarde. Então todas as pessoas, eu caí, eu não percebi, aquele dia a gente brigou, aconteceu uma coisa. Não, você tomou uma decisão moral. Chegou na hora da tentação, você tinha que tomar uma decisão, ou desprezo a Deus, ou a tentação. Se a pessoa desprezou a Deus, ele vai cair, óbvio, mas se ele desprezou a tentação, ele não vai cair. Por isso que a única forma de vencer é assim, as muitas águas não podem apagar o amor, porque o matrimônio mantém. Os rios não podem afogar, porque o matrimônio mantém. E se vier tentação, ela não tem poder. Por quê? Porque eu tenho uma aliança com Deus. Eu tenho um matrimônio que mantém esse amor vivo. Então, entre desprezar a Deus e a tentação, eu tenho um compromisso com Deus. Eu não vou desprezar Deus e dar brecha, porque quem brinca com fogo já desprezou a Deus. É uma decisão moral. Então o pecado, meu irmão, tanto faz. No coração, todas as pessoas que caem em tentação, elas têm que admitir. Na hora de confessar, não tem que falar, Senhor, eu confesso que eu pequei. Não, Senhor, eu confesso que quando essa tentação apareceu para mim, muito tempo antes de eu cair, eu tomei uma decisão de desprezar a Deus e ficar dando brecha para a tentação, e por isso que eu caí. Fui infiel com o meu cônjuge, emocionalmente, moralmente, até que finalmente foi fisicamente. Mas tudo começou porque eu não desprezei a tentação e desprezou a Deus. Aí despreza a Deus e dá brecha. Fica com conversinha, fica dando intimidade para outras pessoas. É óbvio que vai surgir sentimento. No momento que endureceu o coração na relação, a pessoa cai. Simples assim. Então, se qualquer pessoa estiver diante de uma tentação, olha para ela, para a tentação, e fala assim, só tem um jeito de eu vencer ela, desprezar ela. Ou você despreza as pessoas, ou você despreza a Deus. É uma decisão. E tem pessoas que têm problema de desagradar outras pessoas. Sabe o que faz? Dá risadinha. Você já desprezou a Deus. Deu risadinha, meu irmão, para a menina que olhou para o cara. Deu risadinha, meu irmão. Você não está desprezando ela. Você está dando um convite para ela continuar. No coração já desprezou a Deus. É questão de tempo. Vai brigar com a mulher em casa e vai cair na tentação. Então, o amor, meus irmãos, ele vai ser provado. E a gente tem que entender na Bíblia como funciona. É dessa forma que funciona. As muitas águas não têm poder se você manter esse amor vivo, através do matrimônio. Os rios não vão apagar se você manter esse amor vivo. E nenhuma tentação vai destruir um casal, se ele perceber, na hora que ele vai tomar a decisão, ou despreza a Deus, ou despreza essa tentação. Essa tentação pode vir de várias formas. Pode ser uma pessoa, pode ser uma proposta, pode ser muitas situações em que ele vai ter que escolher, ou despreza a Deus, ou despreza a tentação. Aí, meus irmãos, o texto é muito claro, será de todo, é um desprezo total. Sabe aquela pessoa que fica tentando o outro? Só tem um jeito de vencer, quando você despreza totalmente, corta o mal pela raiz. Não vai cair, não cai em tentação.
É uma coisa maravilhosa, é uma promessa na palavra de Deus. Se for desprezado, não cai. Então, meu querido, num relacionamento, o amor vai esfriar. Eu tenho certeza disso. Num relacionamento vai ter hora que você vai ter vontade de matar a pessoa que está do seu lado. Se você levou a sério essas 3 fases das provações do amor, você vai vencer. E para a gente encerrar, você tem que lembrar que casamento é temporário, não é para sempre. Essa mensagem bonita das comédias românticas, né? Te amo eternamente, né? Sabe, ele escreve lá no cartãozinho, lá do coraçãozinho, eu te amo eternamente. Não, não é eternamente. Quando você joga para o eterno, para o infinito, para um negócio que não tem fim, você não valoriza o tempo que você tem. Você tem que lembrar que não tem começo, meio e fim. Todo relacionamento começa e tem começo, meio e fim. E a gente não sabe quando, nem como vai terminar. Você percebeu que pode ser que qual foi a última vez que você saiu para jantar com a sua esposa com o seu marido, os dois? Você sabia que pode ter sido o último jantar que vocês tiveram juntos? Um dia vai ter o último jantar. Quando vocês saíram para ter um tempo só para os dois, para assistir um cinema, para dar um passeio, vocês sabiam que um dia vai ter o último passeio? Vai acabar. Olha para a pessoa que está do seu lado, com quem fez um voto, lembra daquele voto e não esquece, até que a morte separe. Você vai terminar esse relacionamento. Eu estava lendo hoje mesmo, fiquei chocado, assim, impressionado. Aquele avião que caiu, saindo da Índia para Londres. Um homem, pai de família. Ele trabalhava com TI. Ele saiu da Índia e ficou 6 anos lá em Londres, trabalhando duro, muitas e muitas horas, e ficou privado, não vê os filhos crescer, 6 anos longe da esposa e dos filhos. Ele juntou o seu dinheiro, preparou tudo, preparou a casa, o lugar para os filhos estudarem, e a esposa voltou lá para a Índia, pegou a esposa, colocou no avião junto com os 3 filhos pequenininhos, tirou uma última selfie e mandou para a família, e o avião caiu. E eles não chegaram lá. A gente não sabe. Foram 6 anos que ele tinha para viver com aquela família. E os 6 anos ele trabalhou e juntou dinheiro, e trabalhou e juntou dinheiro. Não viveu com a esposa, não viveu com os filhos. A gente não sabe quando vai terminar. Ninguém sabe. Mas é temporário. E a gente tem que lembrar disso. Porque você tem que valorizar cada minuto que você tem. Com a pessoa com quem você ama. E não dá nem brincar com essas coisas. Não brincar com fogo, não deixar que as muitas águas afoguem, não deixar que os rios sufoquem, até porque você não sabe quanto tempo você tem. Um dia você vai dar o último beijo nela, ela nele, um dia vai ser o último abraço, um dia você vai, a última vez que você declarou amor pela pessoa que você ama de verdade, você disse, eu te amo com todas as línguas, pode ter sido a última, você não sabe. Um dia você vai declarar o seu amor pela última vez para com a pessoa que você ama. Então, falar de casamento temporário é fazer com que a gente valorize o tempo que a gente tem, porque é curto. Quanto tempo? Não sei. Será que domingo que vem todos nós estaremos aqui? Não sei. Quanto tempo nós temos? Passou o dia dos namorados aqui, será que foi o último? Não sei. A gente não sabe. Pode ser a qualquer momento. Então, viver isso é valorizar o pouco tempo que a gente tem, que a gente não sabe quanto que é. Pode ser um dia, um ano, 10 anos. Nós não sabemos. Só temos a certeza que vai acabar. Então você olha para a pessoa que você ama e fala assim, eu vou te perdoar. Eu vou te abraçar. Eu vou superar mais essa. Eu vou declarar que eu te amo. Eu não vou deixar as muitas águas apagar esse amor. Eu não vou deixar os rios afogarem. E eu vou desprezar qualquer aparência do mal que aparecer na minha vida. Porque vai valer a pena. E não vale a pena brincar com essas coisas. E valoriza a pessoa com quem você está vivendo, porque você não sabe quanto tempo você tem com ela. Pode ser a última declaração de amor, o último abraço, o último beijo. E faça isso mesmo. Como diz aquela música, né? Amar as pessoas como se não houvesse amanhã. É exatamente isso. É a sabedoria divina na cultura, muitas vezes se espalha. Isso é bíblico, viu, gente? É com toda certeza. Já dizia Agostinho, toda verdade é verdade de Deus. Quando você ouve uma verdade, fala, é verdade de Deus, não importa de que boca saiu isso. Porque se é uma verdade, é uma verdade. Então ame as pessoas. Ame essa pessoa que Deus colocou na sua vida. Como se não houvesse amanhã. Ah não, depois, daqui a alguns anos, a gente vai ter tempo para viajar, a gente vai ter tempo para fazer as coisas, a gente vai ter tempo para curtir, a gente vai ter tempo para viver o nosso amor. Não, você não sabe quanto tempo você tem. Ele vai acabar.
E pode ser a qualquer momento. Quem vai arriscar dessa forma? Quem é louco de fazer isso? Conhecendo e sendo confrontado pela palavra de Deus. Amém? Feche os nossos olhos enquanto o louvor vem à frente. Vamos declarar: Senhor, me ensina a amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Vamos orar? Senhor Deus, hoje à noite nós aprendemos um pouquinho mais, Senhor, sobre o amor. O amor esfria, o coração endurece, mas isso não pode ser determinante, não pode ter poder algum sobre as nossas vidas, Senhor. Nós pedimos nessa hora, em nome de Jesus, que os casais entendam, Senhor, esse princípio bíblico. Não deixem, ó Deus,